Grande expediente. Palavra livres. Vereador Max. Mais uma vez quero saudar a todos. Saudar a todos os vereadores, ao Tite novamente que acompanha. Eu só queria hoje fazer uma explanação, um relatório do nosso Congresso de Vereadores, um seminário que a gente participou da UVESC, no município de Três Itilhas, né, no qual participou o vereador Anderson, o vereador Hélio, eu, o vereador Sebastião e o vereador Zulney. Esse congresso seminário ele foi do dia 21 de agosto, né, na última semana, e se estendeu até o dia 23. Né. Então, dia 21 a gente teve às 8 horas e até às 9 ali credenciamento, abertura, né. Às 10 horas nós tivemos na pauta aqui o tema livre, no qual a gente teve a explanação da vice-governadora do estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Reinert, no qual, na oportunidade, durante a explanação, até no evento de abertura, no qual o presidente da Câmara de Vereadores de Três Itilhas, ele chamou todos os vereadores do seu município e eles entregaram, como o presidente lá era da sede, ele fazia parte do protocolo e da mesa, ele convidou os demais colegas vereadores dele e eles entregaram em mãos da vice-governadora do estado de Santa Catarina uma moção de repúdio à questão do aumento no ICMS dos defensivos agrícolas no estado de Santa Catarina, né? Então, essa foi entregue na mão da vice-governadora, mas, lógico, o objetivo de chegar ao governador do estado, com quem é o grande mentor, junto com a equipe da Secretaria da Fazenda, nesse aumento de imposto, que a gente sabe que vai prejudicar muito o nosso estado, né? E, com certeza, deixar nossos agricultores muito menos competitivos aos demais estados na venda de seus produtos, né? E no qual até a própria vice-governadora, ela se colocou favorável, né? Os colegas estavam junto, aos agricultores, né? Sendo contra esse aumento no ICMS, então ela estava contra o governador. Então tu vê que estão se divergindo já os dois, né? Assim como a própria bancada do partido do governador também está favorável aos agricultores, né? Contra essa questão dos defensivos. Às 11 horas, a gente teve uma palestra com o Dr. Antônio Henrique Faraco, que teve como tema como construir o posicionamento e autoridade nas redes sociais. Aqui ele comentou muito que sim, durante os anos 90, o ano de 2000, nas campanhas eleitorais, a presença da televisão era muito forte, né? As pessoas assistiam os comícios, os debates, pegavam suas opiniões para até induzir o seu voto através da televisão, né? E depois, com a proibição, a partir de 2008, essas eleições, a proibição da questão dos comícios, aqueles showmícios que era tudo feito, a televisão ficou mais forte ainda, né? E, a partir de 2008, com a eleição até do presidente americano, o Barack Obama, começou a semente lançada na questão das redes sociais, né? Onde foi um novo momento das campanhas eleitorais, né? O que, consequentemente, a gente teve na última eleição no nosso país, assim como no nosso estado, uma eleição muito mais barata na questão de mídia, de divulgação, uma eleição mais enxuta e uma abrangência muito maior na população, porque a rede social hoje todo mundo tem, né? Seu WhatsApp, o Facebook, Twitter, né? São vários meios que a gente tem de comunicação, né? Então a gente tem como um exemplo agora a última eleição, o presidente atual, assim como o governador, eles praticamente se elegeram através da rede social, divulgando, lógico, as suas propostas, né? E o povo hoje também tem mais acesso à informação, o eleitor tem mais acesso a todas as informações dos seus candidatos através da rede social, até quando as notícias, o candidato ele cometeu algum equívoco,
alguma falcatrua, alguma coisa, isso é divulgado e o eleitor está muito mais atento com isso, né? Então, assim, ela se tornou uma eleição mais eficaz e mais barata, né? Então, isso também ele colocou que isso vai se refletir para nossas próximas eleições, né? Principalmente nas grandes cidades, né? Vamos pegar aqui no estado, Joinville, Florianópolis, Blumenau, onde a televisão ainda é muito forte durante as campanhas, mas a rede social, com certeza, ela vai ser fundamental para definir, né? Quantos deputados novos que a gente tem, que a gente ficou surpreendido a hora com o resultado da eleição, né? E quantos que a gente achava que deveriam e poderiam chegar e não chegaram. Então, é um novo momento da política, né? Até os colegas, depois quiserem complementando, vocês fiquem à vontade para intervir, tá? Depois eu faço pergunta para você. Às 14 horas, então a gente teve essa palestra às 11, né? Com a abertura. No dia 21, a gente teve aqui também a Dr. André Leandro Barbi. Ele é do IGAN. A responsabilidade dos vereadores e a atuação da Câmara como poder legislativo, né? Aqui ele colocou muito assim sobre a questão das funções dos vereadores nos seus municípios, né? Onde o vereador ele tem que dar uma resposta com habilidade aos seus eleitores, mas principalmente à população, né? Aqui eu numerei alguns tópicos, né? Buscar legislar com qualidade, né? A gente tem que sempre saber o que a gente está votando, às vezes, talvez em muitos momentos, aí, em alguns municípios, as pessoas nem sabem o que estão votando. Então, acho que a gente tem que ter, isso é nossa obrigação, a gente saber legislar com qualidade, fiscalizar com responsabilidade, né? Mediar as demandas sociais, né? Aqui até faz parte da nossa pauta aqui na Câmara, um exemplo, as nossas indicações. Isso aqui, com certeza, as indicações não é o vereador, que talvez muitas situações também pode ocorrer, mas geralmente é o cidadão do nosso município que procura algum vereador que tem o seu problema lá e a gente é o caminho até chegar ao executivo para a gente poder auxiliar o cidadão a resolver seus problemas, né? Aqui também ele colocou que as leis devem submeter a todo o processo legislativo. A gente não pode surpreender as pessoas. O que é? Aqui nós temos um protocolo nessa legislatura, né, que a gente está para falar por essa, porque é onde eu estou presente, que a gente lê o projeto, deixa em pauta. Se alguém tem alguma dúvida, a gente tem uma semana para estudar o projeto, discutir, né? Já aconteceu de a gente, nesse meio tempo, a gente ver alguma divergências no projeto, né, Carlinhos? Tu está lá dentro também. E a gente lá conversar com o executivo, o próprio executivo, retirar o projeto, nem chegar aí para a primeira votação. Então, isso acho que a gente está legislando com qualidade. Eu vou citar aqui um exemplo. Nós tivemos aquela polêmica do perímetro urbano do Ribeirão. A gente foi lá, conversou na prefeitura, até eu estive presente lá. Acho que teve mais vereador junto, não sei se o Vanderlei, acho que, mas eu estive lá. Daí chegou o prefeito, a gente explicou, porque um dos critérios dentro do plano diretor hoje é você ter água tratada. Só um exemplo. Aí nós tínhamos comentado, nós vamos colocar em votação a partir do momento que a gente tem uma audiência pública, ouvir a comunidade, e for o interesse da comunidade, com certeza nós seremos favoráveis. Mas nós poderíamos estar votando uma lei errada. Então, se faz aquela coisa goela abaixo, nós estaria nos complicando. Então, isso eles pegaram muito forte nessa questão, né? Que a Câmara também ela tem que, é obrigação, óbvio, a gente conhecer a comunidade, né? E um tema muito polêmico de vários eventos, já que os demais colegas já participaram, até na questão de eventos da UVB, né, a gente aqui foi na UVESC, né? O vereador ele pode ser autor de projeto que cria despesa. Isso já é polêmico, diz que não pode, né? Isso aqui está no STF, recurso extraordinário. A decisão é a 989 e 911 de uma consulta do Rio de Janeiro, né? Essa é uma decisão do STF de repercussão geral, a tese 917. Então, aqui diz onde o vereador ele pode criar despesa para o Poder Executivo, com algumas exceções. Quais exceções? A estrutura do Executivo, né, atribuições dos servidores do Poder Executivo, a gente não tem autonomia para interferir. Alterar o regime de trabalho, plano de cargo, o estatuto, isso é competência do Poder Executivo, com certeza
passa no legislativo, mas não pode ser de início de autoria nossa. A questão da carga horária, dos horários de funcionamento dos órgãos do Poder Executivo, a gente também não pode interferir. Mas então aqui é uma novidade, né, uma decisão que já tem até do Supremo, onde o vereador pode criar despesa, né. Lógico que tem que ser, cada caso aí tem que ser estudado, né. Seria mais as leis complementares, né, Max, então? Envolvendo as leis complementares, que seria o setor pessoal, tributos, essas coisas, né? Carlinhos, essa questão de pessoal, nós não temos muita autonomia de Não, interferir, eu né. sei, por causa disso, Isso já criar despesa, que eu é digo. exceção aqui, né. que eu digo. Isso. Mas assim, com certeza, se alguém tiver algum projeto, tem que ser estudado, ver se tem todo o enquadramento, né. Então, a gente tem que saber de qual lei a gente está criando, né. Aí ele tratou também a questão da lei de abuso de autoridade, né, que está em discussão e bastante polêmico isso. Esse projeto, só para ter ideia, ele ficou 2 anos parado no Congresso Nacional, sem nenhuma tramitação, nenhuma movimentação, e foi aprovado no dia 14 em toque de caixa, assim, coisa... Então, foi uma coisa que gerou bastante polêmica, né. A outra questão, assim, que o vereador tem imunidade parlamentar. Não, o vereador não tem imunidade parlamentar. Nós temos o quê? A inviolabilidade da palavra. Um exemplo aqui, um cidadão qualquer vai lá, acusa o prefeito, algum secretário, algum servidor que roubou, que fez alguma coisa, que fez uma denúncia. Se ele não provar, ele vai ser responsabilizado, o cidadão comum, no caso, né, do município, por estar, às vezes, por calúnia e difamação. O vereador, no uso da palavra, aqui na tribuna, aqui nesse plenário, nós podemos fazer a denúncia, no caso de vir a ocorrer, e se comprovar que essa denúncia ela é infundada, que ela não tem fundamento, nós temos o direito da nossa inviolabilidade da palavra, aonde a gente não vai ser processado, então, nessas questões. Lógico, a partir do momento que a gente xingou uma pessoa, difamou, aí é outra situação, né? Então, a gente só fala, tem uma denúncia para fazer. O vereador tem inviolabilidade da palavra. Aí, no dia 22/8, né, a partir das 9 horas, a gente teve aqui as eleições de 2018 e o reflexo para 2020, né, as coligações, candidaturas laranja, pré-campanha. Foi com o doutor Antônio Augusto Maier dos Santos. Ele é advogado e especialista em direito eleitoral, né. Aqui é uma coisa, acho que todo mundo já sabe, que foi comentado muito lá, a partir de 2020, as eleições nas proporcional, no caso de vereadores, não existe mais coligações entre os partidos, só vai ter na majoritária. Então, cada partido político vai ter que ter a sua quantidade de candidatos, conseguir seu número de votos para chegar numa Câmara. E da mesma forma, cada partido político vai ter que se preocupar em arrumar as mulheres, né, que são 30%, para poder ter candidato a vereador. Então, um dos objetivos da reforma é o enxugamento um pouco dos partidos, e com certeza nós vamos ser as cobaias, né, nós, eu digo os municípios do Brasil, né, mas os municípios serão as cobaias, e vai dar um reflexo muito, eu já vejo assim, a eleição vai ser uma incógnita, assim, né, que a gente não sabe, né. Os partidos mais fortes, com certeza, já têm uma estrutura, mas muitos partidos pequenos, vou dar um exemplo, eu no PSDB, a gente foi em 2 candidatos. Né, com o resultado da última eleição, com os votos que eu fiz, o partido fez, a gente teria direito a uma cadeira. Carlinhos, você é a mesma situação, né? Mas a próxima eleição a gente já não sabe, né? Como é que vai ser. Então, é uma preocupação que a gente tem aí, né? E a questão das mulheres, né? 30% dos filiados para concorrer. E aqui o objetivo é que os partidos agora não vai ter o escudo de outros partidos através da coligação para chegar aos objetivos, e principalmente na coligação de vereadores você identifica num partido 3, 4 mulheres e atende os outros partidos coligados, né? Então, geralmente os partidos dos candidatos a prefeito que vão atrás do candidato a prefeito das mulheres e os outros partidos vão junto. Então, agora é uma coisa nova que a gente tem e a gente vai ter um reflexo nas próximas eleições já, né? A questão de um tema que foi muito discutido, até
quase chegou a ser pauta na reunião da UCAV aqui, né, que até o deputado Peninha ele não veio por causa da época da reforma da Previdência. A prorrogação de mandatos já está definido. Nessa legislatura, na próxima, não irá acontecer. Já está decidido isso. E, então, assim, é uma coisa que já está decidido, né? Aí, no mesmo dia, às 14 horas, a gente teve aqui a questão de moções, votação e aprovação, né? Onde, nesse dia, foi apresentado várias moções no plenário da Assembleia da UVESC, onde abrange todas as câmaras do Estado de Santa Catarina. E uma das maiores moções apresentada foi a questão de repúdio à taxação do 17% dos defensivo agrícola, né, que a gente até sabe que o governador prorrogou isso agora, né, depois de sentar com a classe produtiva. E foi lido lá nesse dia, representando todos os municípios, a nossa moção aqui de Atalanta. E o Marlovo, foi bem elaborada, tá? Então, a nossa moção ela foi lida representando todo o Estado de Santa Catarina, a moção que a gente fez aqui em Atalanta, apresentamos na UCAV, no qual até acho que o Vanderlei esteve presente, o Vanderlei e o Wanderson, né? Parabéns, então. Podia ir lá defender na UVESC também. Lá faltou, então, tu. E, então, lá foi lido, e daí, lógico, que teve outras câmaras também que apresentaram, que nem eu citei, 13 Itilha, mas eles leram uma moção só porque o tema era o mesmo, e foi lido a nossa. Aí teve algumas moções mais de interesses regional, mais da sua região, do seu município, que também foi apresentado lá nesse dia, né? E no dia, às 15 horas, no mesmo dia 22, então a gente teve aqui a questão da gestão de ouvidoria e a carta de serviços públicos, com o Rodrigo Debona Silva, auditor federal de finanças e controle, ele é coordenador de ouvidoria da CGU em Santa Catarina, né? Aqui agora a ouvidoria é uma coisa até, o pessoal da Câmara aqui já teve até algum treinamento sobre isso, é ser uma ponte entre as demandas ao cidadão, né? O cidadão tem alguma demanda, ele vai na ouvidoria e pode fazer a sua solicitação, lógico que se caracteriza ali, né? E é onde é um serviço que tem que ser muito bem divulgado, a ouvidoria a todos os cidadãos. Isso é uma coisa que eles vão exigir muito, né? E por que a importância da ouvidoria? Porque o ouvidor hoje, ele recebeu alguma demanda através do programa, através do site, ele é obrigado a responder por lei, a dar uma resposta ao cidadão, né? Isso aqui dentro do prazo de 30 dias. Isso está no artigo 16 da Lei 13.460, de 2017, né? E ainda o cidadão que tiver alguma demanda, ele ainda tem o direito à proteção de quem fez a denúncia, no caso o sigilo, né, não divulgar o seu nome. Isso também é no artigo 6º dessa mesma lei que eu falei, né? As suas informações são pessoais, então o ouvidor tem que ter muita responsabilidade, né? E até nesse dia, até foi bem polêmico, onde ele colocou lá que vereador pode ser ouvidor, né? Tem câmaras pequenas que não têm estrutura. Vou dar um exemplo, lá no município de Ipira, que lá é que nem Atalanta. Eles hoje, todo o setor contábil dentro da prefeitura, eles têm 2 funcionários. Eles lá, provavelmente, a ouvidoria vai ser feita pela mesma da prefeitura. Mas para fazer a ouvidoria na prefeitura, tem que ter um projeto de lei aprovado pelos vereadores, né? Porque são poderes independentes. E se for feito por um vereador, ele geralmente foi aconselhado a se trocar todo ano, se faz por decreto. Né, Tião, você também esteve presente. Então, é uma questão nova que a gente tem, né? Então, cada município tem que ver essa situação. Onde tiver servidor, você pode designar algum servidor para responder por isso, e se não ter, você pode botar o vereador ou até ter o próprio Poder Executivo. Aí ele colocou lá que agora tem a questão da carta de serviço público, o que é? Um cardápio de todos os serviços que o município oferece ao cidadão, né? Como ele disse, é mais um cardápio. No dia 23, né, no último dia, então a gente teve às 9 horas a última palestra, né? A responsabilidade do Poder Legislativo na elaboração dos instrumentos de planejamento e na execução orçamentária. Foi com o Dr. Alexandre Alves, do IGAN. O Alexandre até eu conheço, ele é natural da Embuia, hoje ele mora em Florianópolis. Ele é casado com a filha da rádio lá, o Zé Fernando, né? Zé Fernando, que trabalhou na rádio Sintonia, e eu conheço bem ele. E ele palestrou para nós lá, hoje ele é sócio do IGAN, né, o instituto lá de Florianópolis.
Aqui ele colocou muita questão do nosso modelo orçamentário, é definido hoje através de 3 instrumentos, né, que é o que? O PPA, a LDO e a LOA. E os vereadores hoje eles têm que ter obrigação de conhecer esses 3 instrumentos. Como está previsto na Constituição Federal, eles também estão na Lei de Responsabilidade Fiscal. E são esses 3 instrumentos hoje que faz o Poder Executivo, junto com a Câmara, mas principalmente o Poder Executivo, a cumprir o seu plano de governo, as suas promessas de campanha. Por quê? Porque o PPA ele sempre é feito no primeiro ano de mandato e tem validade para 4 anos. E então ali você tem que contemplar todas as ações, o seu planejamento que a administração pública quer para o seu município, né? Aí você tem que ter audiências públicas, ouvir a sociedade, ver as demandas e prever isso no PPA. Né? E de lógica, a LDO, daí lógico que faz todo o direcionamento para a execução do orçamento, né? O orçamento fixa as receitas e despesa do exercício, né? Calinha é craque nessa, pode dar até aula para nós aí, né? E ele chegou até, ele usou muito lá a questão da Copa, né? Qual é a nossa Copa que nós queremos chegar? Né? O que seria essa Copa? Qual é o nosso objetivo? Qual é as demandas do nosso município? Qual é as demandas que nós, vereadores, estamos aqui? Então, isso tudo tem que ter planejamento. Né? Aonde até o Alexandre ele colocou um município até de perto de Jaraguá, esqueci o nome agora. Botuverá, não, como é que... Esqueci. Onde o prefeito procurou ele, disse, Alexandre, eu estou com dificuldade no orçamento, não sei o que, quer que tu ajude a elaborar. Ele perguntou, prefeito, o senhor conhece o orçamento? Não entendo nada disso aqui. Então tu já começou um mandato fracassado. Porque dentro desses 3 instrumentos aqui, é onde você vai executar todas as suas ações e pode ser o sucesso da administração. Então, é isso a explanação que a gente tem do nosso congresso, né? Eu fiz o relatório, a cada vereador que foi junto eu vou anexar na despesa, o relatório é assinado por todos, e se alguém tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, eu também estou à disposição aqui dos colegas. Nesse orçamento aí que pode ser aumentada a porcentagem da saúde e da educação, por nós vereadores. Sim. Se os vereadores hoje, durante a elaboração do orçamento, nós quiser fazer uma emenda aqui, e nós querer jogar 20% para a saúde, nós temos autonomia. O que a gente, lógico, tem que cuidar muito é os índices mínimos e nunca deixar ficar baixo. Mas foi falar lá também, né? Não pode diminuir. Até porque são índices constitucional, né? Que causa até a rejeição de contas. Né? Max, quando a gente elabora o orçamento, até pelo PPA, né? E quando a gente manda a LDO, a gente já frisa, já coloca ali, claro que é 15% para a saúde, claro que o executivo não coloca justamente 15%. Ele coloca lá seus 18%, 19%. E assim também na educação, né? Não 25%, justamente 25%, mas já coloca 26%, 27% ou até 28%. Né? Porque existem muitos itens que depois tu usa e tu vai ter o controle, existem muitos itens que o tribunal muitas vezes não considera como educação. E não considera como saúde, por exemplo, uma emenda parlamentar, né, dentro da saúde. Usou-se aquela emenda de 200 mil que veio de uma emenda individual do parlamentar de Brasília, né, ou dentro de uma emenda parlamentar estadual, e justamente com a emenda deu 15%. Então, depois, quando vai a avaliação do Tribunal de Contas, tira-se aquela emenda, vai diminuir, né, não vai ficar no 15%. Então, existe todos esses porém, tem que lutar bastante com relação a isso. Existe orçamento, mas não significa que vai ser justamente o 15%. Exatamente. Calinha, essa questão do 15% na saúde, 25% na educação, isso já é obrigação constitucional. Né? Se o prefeito cumpriu ao menos, a rejeição de contas, ele fica até inelegível. Né? Então, com certeza, sempre se gasta mais. Até porque a saúde e a demanda nunca acaba, né? A saúde, a gente sabe que a demanda da população, ela nunca acaba. Tu resolveu um problema hoje, amanhã vem outro, então sempre está gastando. Mas eu vou citar um exemplo. Joinville hoje gasta 40%, mais até de 40% do recurso em saúde. Porque eles têm um hospital lá, acho que é São José, se não me falha. Esse hospital atende praticamente a região, não apenas o município de Joinville, e o Estado não está compensando isso. Né? Blumenau também tem situação ali acho que é o Hospital Santa Catarina, que ele é municipal e atende a região.
E nesses municípios, eu vou fixar 20%, sabendo que não vai atender, os vereadores podem ir lá, não, nós temos que botar no mínimo 30%, depois, lógico, podem ainda suplementar, né? Pode se alterar até o PPA. Mas então, assim, o vereador tem essa autonomia para estar aumentando esses índices, né? Não sei se alguém ainda quer complementar alguma. Então, eu agradeço a atenção de todos e qualquer dúvida a gente está à disposição de vocês aí. Muito obrigado. A palavra continua livre. Convoco para a próxima reunião ordinária no dia 3/9/2019. Não tendo mais expediente e sob a proteção de Deus e da lei, declaro encerrado a presente sessão. E peço que Deus ilumine a mente de todos. Uma boa noite.